Ei, terceira série, tudo bem com vocês? Pessoal, dando continuidade aqui no nosso conteúdo de hoje, nós vamos falar sobre a composição do nosso organismo, a composição das nossas células, né? Então, a composição química. Quais são os compostos químicos que compõem e fazem parte de todas as reações metabólicas para a manutenção de vida no nosso corpo? Então, como já é sabido, né, existem substâncias que são consideradas substâncias inorgânicas e substâncias orgânicas. Você deve guardar da seguinte maneira: toda vez que fala que é orgânico, lembre-se que a palavra vem de organismo, então significa que tem origem ou faz parte da composição de algo que é vivo, tá? Substâncias inorgânicas, então, nós temos duas principais substâncias inorgânicas, que são a água e os sais minerais. A água, como vocês já sabem, ela é extremamente importante, ela compõe entre 50% a 95%, né, de toda a massa corporal dos seres vivos, e sendo que quanto mais jovem for, maior a quantidade de água em sua composição. Uma outra característica da água, ela é um solvente universal. A maioria das reações químicas do metabolismo celular só é possível por conta dessa característica da água, né? Dela dissolver uma enorme quantidade de substâncias. Ela compõe o suor, né, evaporando e elevando o calor do corpo, então ela atua como um regulador térmico. Ela atua também como um transportador, né, já que o plasma que compõe o sangue é composto principalmente por água, então esse sangue vai levar nutrientes e gases dissolvidos nesse plasma. Também considerado um lubrificante natural, porque a água ela compõe o líquido sinovial, como vocês sabem, os ossos, né, para que eles não se toquem e fiquem dando aquele choque o tempo todo. Ele possui uma cápsula em volta dele, essa cápsula não toca vamos chamar aí de cabeça do osso, e entre essa cápsula de cartilagem e o osso desse espaço existe um líquido sinovial. O líquido sinovial ele vai atuar como um lubrificante, né, evitando o atrito entre as cartilagens. Caso haja um desgaste desse líquido, seja pela prática excessiva de exercícios, pode ser também por fatores genéticos e tantas outras coisas que podem levar a ir esgotando esse líquido sinovial, é necessário que a pessoa aplique com injeções esse líquido, porque é impossível de aguentar a dor desse atrito entre os ossos com a cartilagem, tá? E também ela tem uma função de capilaridade, né? Como vocês já sabem, a gente falou sobre isso lá quando falamos sobre o reino vegetal, que quanto menor é o tubo, a água ela tem uma facilidade, né, por conta da coesão, que é essa atração entre moléculas, de se elevar em tubos extremamente pequenos. Então, além da água aqui, nós temos também os sais minerais. Então, os sais minerais são substâncias que ficam dissolvidas na água e vão atuar no equilíbrio osmótico do nosso organismo. Entre eles, nós temos o sódio e o potássio, que é um regulador, né, que é esse equilibrador aí osmótico. Então, a célula, ela faz o tempo todo um processo de osmose, né, deixando entrar o que falta, sair o que sobra. E o sódio e o potássio é totalmente ativo nisso. Temos também os fosfatos, que compõem os ATPs, o ferro, que compõe a hemoglobina, o magnésio, que compõe a clorofila, o cálcio, que compõe os ossos, né, e auxilia na coagulação sanguínea e contração muscular. Sem o cálcio, por exemplo, seria impossível, quando a gente se fere, fechar aquele machucado, tá? E cloro e carbonatos, que faz o equilíbrio ácido básico no organismo. Todos esses sais minerais aqui são extremamente importantes. Como vocês já sabem, por exemplo, né, vou dar um exemplo aqui muito simples, o nosso coração, ele mantém batimentos cardíacos independente, né? Então, tipo, se você tira o coração do corpo de uma pessoa, ele permanece ainda por alguns minutos ali realizando contração por conta dos sais minerais, né? Desse equilíbrio osmótico que existe entre as células do coração e a solução em que esse coração vai estar imerso. Então, por isso que é possível fazer um transplante de coração, tá?
Bom, dito isso, quais são as substâncias orgânicas, então? As substâncias orgânicas são carboidratos, os lipídios, proteínas, né, que as enzimas aí são proteínas, e os ácidos nucleicos. Todas essas substâncias orgânicas aqui a gente acha na composição de nossas células. Os carboidratos são fontes de energia celular, compõem a parede celular e os ácidos nucleicos. Então, eu coloquei um mapinha aqui, porque é bastante informação no livro de vocês, depois vocês podem ter acesso a essas informações bem detalhadas. O carboidrato, ele é a principal fonte de energia das nossas células. Tá muito na moda a gente falar assim, vou fazer uma dieta low carb, porque a minha alimentação ela é low carb. E aí as pessoas associam carb a carboidratos, aí no caso, imaginando que carb seria apenas as massas. Bolo, pães, macarrão, quando na verdade o carboidrato ele vai estar presente na enorme maioria dos alimentos, tá? A ingestão diária de ingestão, né, de carboidratos é entre 50% a 60% do valor calórico total. Então, imagina o seguinte, se você quer emagrecer, você não pode ter um valor calórico de 2.000, você vai precisar baixar abaixo daquilo que o seu corpo já está acostumado ali a ter de desgaste energético com as suas atividades físicas e atividades diárias, para que o seu corpo consiga transformar o glicogênio que fica armazenado lá no fígado em energia. E aí, quando falta esse glicogênio lá no fígado, ele começa a retirar, então, das células de gordura e você emagrece. Então, a ingestão, lógico que isso daí é variado de organismo para organismo. Uma pessoa que tem um metabolismo muito rápido, que é mais magro, por exemplo, ele não pode fazer uma dieta igual uma pessoa que está procurando emagrecer. Então, a ingestão de carboidratos de uma pessoa muito magra deve ser muito maior, tá? Então, os carboidratos são macromoléculas formadas de carbono, hidrogênio e oxigênio. Existe uma fórmula geral, né, para carboidratos, que é carbono, H2O, N, né? Então, isso aqui pode variar de acordo com as cadeias que vão se formando, né, dos carboidratos. E eu já vou falar daqui a pouco o que seria cada uma dessas cadeias, tá? Então, todos os produtos de origem vegetal possuem carboidratos. Todos. O mel é um carboidrato de origem animal, tá? Então, se você imaginar que então quer dizer que se eu tenho uma dieta no carb, que agora tem essa nova modinha aí de falar que a dieta é sem carb, gente, então a pessoa não vai viver de fotossíntese, porque se todas as plantas possuem carboidratos, então ela não vai poder comer nada. Então, é muito complicado esses termos, né? A gente precisa tomar muito cuidado. Então, vai viver, só a única coisa que não tem carboidrato aí, no caso, vai ser a água, a pessoa vai viver de água. Complicado, né? E existe uma classificação. A gente classifica os carboidratos em 3 grupos principais, que são os monossacarídeos, que não podem ser hidrolizados em compostos mais simples. Quando a gente falar de hidrolizados, aqui na presença de água, ele fica mais simples. Então, por exemplo, a glicose, frutose, ribose e galactose. Esses daqui todos são monossacarídeos. Nós temos os disacarídeos, que são compostos por 2 monossacarídeos. Quando a gente une 2 monossacarídeos, forma-se um disacarídeo, daí que vem o nome, tá? Então, por exemplo, a maltose, que é glicose com glicose, a sacarose, que é glicose com frutose. Então, eu vou dar um exemplo aqui de sacarose, a cana-de-açúcar. O caldo de cana-de-açúcar é pura sacarose. E a lactose, que é glicose mais galactose, tá? Então, perceba que todos esses nomes aí, se a pessoa já está ligadona aí com a questão de uma alimentação saudável, já deve ter escutado algum desses termos aí, tá? E, por último, os polissacarídeos, que são polímeros compostos por centenas de milhares de monossacarídeos. Então, eles vão se ligando e vai formar os polissacarídeos, tá? Então, o exemplo é o amido, que está muito presente na batata, no trigo, na batata doce, no chuchu, todos esses daí que possuem amido, tá? É um polissacarídeo. O glicogênio também e celulose também é um polissacarídeo. Bom, e continuando então aqui, depois dos carboidratos, dessas substâncias orgânicas, nós temos os lipídios. Os lipídios também são extremamente importantes, né,
porque são moléculas orgânicas insolúveis em água, e algumas vitaminas dependem dos lipídios para poder fazer, para poder dissolver e o nosso corpo conseguir absorver, tá? Eles são insolúveis em água, mas são solúveis em solventes orgânicos, como, por exemplo, o álcool, o benzeno, o clorofórmio, né? Então, todos esses daí conseguem dissolver os lipídios aí, tá? Nós temos do tipo carotenoide, que são lipídios amarelos e vermelhos produzidos pelas plantas, que a gente chama de beta-caroteno. Então, por exemplo, o tomate é riquíssimo em beta-caroteno. E nele está presente, a gente vai falar daqui a pouco dessas vitaminas, o retinol, a vitamina A, que é ótimo para a visão depende completamente dessa vitamina. Nós temos, tá com um númerozinho, do tipo glicídio. Do tipo glicídio, eles são subdivididos em 3, né? De poliinsaturado, insaturado e saturado. O poliinsaturado e o insaturado são líquidos, né, a temperatura ambiente. Então, por exemplo, o óleo de soja, os óleos vegetais de uma maneira geral, né, que ficam em forma líquida. O óleo de amêndoas, o azeite, né, de oliva. Então, todos esses que ficam líquidos à temperatura ambiente são poliinsaturados e insaturados. Nós temos também dos tipos saturados, né, que são sólidos. Então, por exemplo, a gordura do bacon fica sólido mesmo na temperatura ambiente, tá bom? Depois nós temos do tipo fosfolipídios, né, em que a gente tem uma parte desse fosfolipídio que é uma cabeça polar, que é hidrofílica, ou seja, ela atrai a água, e a cauda é apolar, que é hidrofóbica, ela afasta a água. Então, essas moléculas são moléculas anfipáticas, né? Os principais lipídios da estrutura das membranas celulares. Então, os fosfolipídios compõem a nossa membrana de todas as células. Do tipo cerídeo, o cerídeo também pode... O livro de vocês chamou de cera, quer ver? De ceras, né? Então, aqui nós temos o álcool mais os ácidos graxos. Então, a cera na cutícula, o cerume, que vai atuar como impermeabilizante no nosso corpo, tá bom? O do tipo esterídeo, que são lipídios derivados do colesterol. O colesterol compõe, né, a membrana celular dos animais. E ele aqui, nesse caso aqui dos esterídeos, são eles que a gente chama de HDL e LDL, né? TL colocou aqui um desenho muito legal sobre qual é o colesterol bom e o colesterol ruim, porque a gente também define, é um colesterol alto. Depende, tem um colesterol que é o colesterol bom e o colesterol que acaba entupindo as nossas veias, né, e artérias. Isso pode acarretar você pode acarretar num tipo de problema coronário, um problema, né, cardíaco. Aqui, gente, eu quero fazer um adendo. Os esterídeos aqui, né, também chamados de esteroides, por eles serem um tipo de gordura que vai estar totalmente associado à formação, à liberação dos nossos hormônios, né? Principalmente hormônios aqui, ó, testosterona, estrogênio e progesterona, que são hormônios sexuais. É necessário que no nosso corpo exista os lipídios, existam as gorduras, para que esses hormônios sejam produzidos. Além deles, nós temos o hormônio cortisol, que é o hormônio do estresse, né? E a aldosterona, que também é um hormônio que atua no nosso corpo. Uma pessoa, por exemplo, vocês já devem ter escutado falar, né, de um fisiculturista que ele precisa perder a gordura corporal, né, que então ele vai perdendo, ele quase zera a gordura corporal, faz lá a medição, fala, e acha que é o máximo. Gente, olha só, deixa eu falar uma coisa. Se não estivesse no nosso corpo, não seria necessário, você concorda comigo? Então, se tem no nosso corpo alguma necessidade, ele tem, alguma função ele tem. Pelo menos eu creio dessa maneira, né? De que nada foi colocado à toa. Lógico que existe um equilíbrio, que você não deveria ter uma quantidade exacerbada, né?
aí no caso de lipídios, mas eles são necessários. Um fisiculturista, por exemplo, que pede muito dessa gordura corporal, ele para de produzir esses hormônios, né? Principalmente aí os hormônios sexuais. Se for um caso de uma mulher, ela tem enormes problemas com o ciclo menstrual, e se for no caso do homem, ele pode ter problemas de ereção, problemas de fecundação, entre tantos outros problemas que são associados aos hormônios sexuais aí, tá? Então, por isso que a gente precisa tomar muito cuidado com a questão da nossa saúde, entendendo que sim, precisa ter um equilíbrio, mas também nada exagerado, tá? Porque os lipídios, eles são extremamente importantes. Bom, um outro composto orgânico são as proteínas. As proteínas são as principais moléculas construtoras dos seres vivos. Então, são macromoléculas, deixa o negocinho sair ali. São macromoléculas orgânicas, né? Formadas pelo encadeamento de aminoácidos unidos por ligações peptídicas. Então, aqui tem uma molécula aqui representando como ficariam, então, essas proteínas, tá? E o radical R aqui, que está representado, identifica o aminoácido, porque as proteínas são sempre associadas a aminoácidos, tá? Existem 20 tipos diferentes de aminoácidos nas proteínas. Os aminoácidos podem ser naturais, que são produzidos pelo próprio organismo. Os essenciais, que não são produzidos pelo nosso organismo, né? Ou seja, então a gente vai ter pela alimentação. E os semi-essenciais, que também vêm da alimentação, são produzidos em quantidade insuficiente. Então, por isso que é necessário uma ingestão de proteínas para poder fazer essa manutenção da saúde do corpo, tá? Então, elas podem ser separadas aí, né, em tipos diferentes, como a primária, secundária e terciária, né? Então, a primária é uma sequência de aminoácidos mantida por ligações peptídicas, é estável. A secundária é uma estrutura tridimensional mantida por atração entre os aminoácidos próximos. Nesse caso aqui, ela é instável. E a terciária, que é uma tridimensional mantida por atração entre os aminoácidos distantes, que vai gerar algumas alças, tá? Então, geralmente, ela também é instável. A quaternária são tridimensionais, mantida por atração de aminoácidos de cadeias diferentes, geralmente instável também. Então, a única que seria estável são as proteínas aqui de ordem primária, tá bom? Bom, dito isso, a gente deve entender um pouquinho mais sobre as enzimas. As enzimas, elas atuam como um acelerador de reação química. Então, as enzimas são facilitadores, né? Que é o que a gente chama de biocatalisadores. As enzimas são proteínas que aceleram, então, porque ela diminui a energia e a ativação da reação. Então, imagina o seguinte, que o seu corpo ele precisa fazer a quebra de uma molécula. Por exemplo, a molécula da lactose, né, que vem do leite. Uma enzima, ela vai acelerar a quebra dessa molécula, tá? Então, ela serve exatamente por isso. A atividade enzimática, ela funciona no modelo chave-fechadura. Existe uma enzima específica para fazer a quebra de cada uma dessas macromoléculas, em que ela vai se encaixar sobre um substrato que é específico, só aquele ali, que nem um quebra-cabeça mesmo, né? Para poder fazer a quebra dos produtos aqui. Uma outra coisa, a propriedade de ação enzimática, ela vai agir em substrato específico, agindo nos dois sentidos da reação, então ela pode ou ir ou voltar, por isso que é interessante, né? Ela tem essa função aí, né, de ser um catalisador. Outra coisa, atividade enzimática do modelo de ajuste induzido, né, que tem um sítio ativo aqui, a enzima se encaixa sobre esse substrato específico e vai se ajustar para poder fazer a quebra dessa molécula. Existe uma desnaturação enzimática também que pode acontecer por meio das enzimas no nosso metabolismo, que vai alterar as estruturas das enzimas, né? E com isso acaba alterando também a função, tá? Então, as enzimas, elas podem ser desnaturadas no nosso corpo de acordo com o pH
ou a temperatura do nosso corpo, né? Então, quando a gente fala assim, ó, porque a febre desnatura proteínas. Na verdade, é porque a febre ela vai desnaturar enzimas. Então, algumas enzimas do organismo eles vão perder a função temporariamente. Isso pode acabar gerando algumas doenças, né? Principalmente doenças relacionadas ao sistema nervoso central, como a epilepsia, por exemplo. Tá? Então, as enzimas aqui são extremamente fundamentais para o metabolismo do nosso corpo. E para finalizar, gente, eu quero falar aqui sobre os ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos é aquele que compõe, né, o nosso DNA e RNA. Então, eu vou fazer o seguinte, como essa aula já está dando bastante, eu quero parar por aqui e aí eu já vou colocar um novo vídeo para vocês, para a gente poder tratar a respeito de ácidos nucleicos, mesmo porque eu quero falar um pouquinho sobre síntese proteica, tá? Então, por isso que eu vou dar uma paradinha aqui, dar uma respirada para vocês conseguirem assimilar o conteúdo. Então, é isso, pessoal, e a gente se vê na próxima aula.